Quero cumprimentar a CNSP pelos 20 anos e pelo que a gente percebe no seu site, da sua atuação, dos seus princípios e dos seus objetivos estatutários. A gente percebe uma convergência muito grande com os objetivos da NTC. E isso, para nós, é um fator assim, fundamental. Eu não poderia também deixar de vir aqui para participar desse momento de celebração que é tão importante, como foi dito ontem. Quero também aproveitar para fazer uma saudação e compartilhar esse momento que a gente vive em várias capitais do Outubro Rosa, né, contra o câncer de mama, que é uma campanha internacional. Nós temos o Tribunal de Contas da União ali, rosa, o Tribunal de Contas do DF, outros monumentos, e em outros estados também, vários tribunais de contas aderiram a essa campanha. Então, eu peço apoio também a todos os órgãos que façam a divulgação dessa campanha tão importante e que a gente também consiga ter um mês aí para fazer uma campanha para os homens também, para a saúde dos homens também, que eu acho que a gente precisa de uma política nesse sentido. E aí, entrando já no nosso tema, né, a parte da transparência das contas públicas, como é que isso está no nosso marco regulatório, né, e como é que a gente pode atuar, seja como instituição, seja como cidadão, né? Bom, então, o que a gente vai abordar? A transparência como um princípio republicano. Quer dizer, eu tenho alguns estados constitucionais que dão suporte ao princípio da transparência. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que foi alterada pela lei complementar 131, que deu assim, uma ampliação no princípio da transparência como um fator fundamental para a gestão fiscal. Existem algumas oportunidades de melhoria, porque a gente percebe que não adianta só colocar na lei. E aí, as organizações da sociedade civil, elas têm um papel importante para que a gente possa avançar no cumprimento da transparência e mais, para que a gente consiga dar também visibilidade. Eu diria que hoje a gente tem até uma transparência razoável, tem um volume de dados considerável em sites públicos, que a população não entende absolutamente nada. Então, a gente precisa avançar na visibilidade. Aí eu acho que as entidades associativas, sindicais, uma confederação com os objetivos da CNSP, ela pode assim, colaborar substancialmente para que a gente possa ter mais visibilidade nesses portais públicos que existem. E falar rapidamente sobre o papel dos tribunais de contas e o que vem acontecendo, se for possível, se eu tiver tempo, né? Bom, a publicidade é um princípio constitucional que está lá no 37. Isso não está assim, só uma palavrinha solta na Constituição. A gente vê que na jurisprudência as decisões elas dão uma tradução para esse princípio de uma forma bastante prática. E aí eu cito esse mandado de segurança relatado pelo ministro Celso de Mello, que eu acho que traz uma análise importantíssima para a gente materializar e até cobrar isso do poder público, né? Eu não tenho o direito de ter ações de mistério na administração pública. Quem gerencia o dinheiro público não pode ficar na obscuridade. Então, eu acho que esse mandado de segurança, ele tem alguns elementos importantes e não tem nenhuma instituição da República que possa ficar no mistério, nem o Supremo Tribunal, o Legislativo. Então, assim, aqueles atos secretos do Senado Federal, algo que a gente não pode permitir que se perpetue, porque é uma vergonha, né? Muito bem. A lei de responsabilidade fiscal também vem e dá um sentido do elemento transparência como fundamental para caracterizar o princípio da gestão fiscal responsável. Então, eu preciso ter planejamento e transparência. Esses são os dois
pilares da gestão fiscal responsável. Ação planejada e transparente para que a gente possa corrigir desvios, principalmente, e para que a gente possa saber se as ações estão sendo ações preventivas em relação a uma série de riscos. Com a Lei Complementar 131, o artigo 48, que trata da transparência na LRF, ele sofre alterações significativas no sentido de dar esse incentivo, isso já estava, às audiências públicas, que se reforça na Lei Complementar 141, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é do Orçamento da Saúde, mas ele vem com uma parte importantíssima, porque eu não tenho transparência se eu não tenho informações padronizadas. Quem trabalha com gestão sabe disso. Se cada ente da federação ele der uma classificação à despesa ou à receita de uma forma, fica muito difícil para o cidadão entender que saúde no município é um código e saúde no estado é outro código. Então, é querer demais para um cidadão que não atua nas finanças públicas, que ele compreenda uma diversidade de classificação de receitas e despesas. Então, ponto essencial, padronização. A gente precisa avançar nisso. A parte dos municípios, eles são muito precários, mas a gente precisa avançar para que a ação dele também seja uma ação transparente. E aí tem esse inciso 2 do parágrafo único do 48, com redação dada pela Lei Complementar 131, que diz que a liberação, quer dizer, o sentido de transparência assegura, né? A liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real. Em tempo real, ali é uma falha legislativa, é impossível você fazer uma execução de despesa. Quem trabalha no Estado aqui conhece o CEAFEM ou algo semelhante. Ele é um sistema que requer segurança, né? Porque ele lida com transferência de dados, de dinheiro, e eu não posso dar acesso à população a um sistema que precisa de uma segurança. Então, eu preciso executar a despesa ali segundo um padrão, migrar para um portal para eu poder dar acesso ao público. Tá? Então, essa coisa do tempo real, a gente teve que no decreto que regulamentou, dar um jeitinho de D+1. Então, é um tempo real brasileiro de D+1, porque não dá, né? Tecnologicamente, é quase que impossível. Acho que míssil é que atua numa lógica de tempo real. Então, isso ficaria muito difícil com o volume de dados, por exemplo, da União, do CIAF, a gente jogar os dados em tempo real num portal. É muito difícil. Mas é um grande avanço quando ele fala das informações pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira e meios eletrônicos de acesso ao público. Então, tem que ter a execução da despesa, empenho, a nota de pagamento. Essas informações detalhadas precisam ir para um site. Só que isso é muita informação. Então, houve um avanço na transparência. Falta agora a gente avançar na visibilidade desses dados, porque o cidadão que não atua nisso, ele não consegue entender. E aí, nesse parágrafo, ele também fala a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo. Esse padrão foi fixado pelo Decreto 7185 de 2010. Os municípios ainda estão com muita dificuldade de cumprirem a Lei Complementar 131. Por que eu preciso de informação padronizada? Gente, com volume de dados de um estado como São Paulo, de um município como São Paulo, eu preciso ter um sistema que se comunique com o portal e que migre dados. Não dá para eu ter uma legião digitando as informações no CEAFEM e depois uma outra legião digitando os mesmos dados no portal. Quer dizer, então, eu preciso ser racional aí nessa atuação. Então, eu pego o dado do CIAF e migro para o portal da transparência. Essa é a lógica que precisa ser reproduzida em estados e municípios. Por isso, a importância de ter as informações padronizadas sobre a ótica contábil e sobre a ótica tecnológica também.
Importância da transparência. Por quê, gente? O Estado ele é limitado para arrecadar, para tirar dinheiro do contribuinte. E isso é um princípio constitucional que está no artigo 150. Bom, se ele é limitado para arrecadar, ele não pode ser livre para gastar. Mas a gente sabe que a sede de gasto é uma sede muito grande. Então, eu preciso ter a sociedade atuando e ter condições, e dar condições para que essa sociedade atue, para que eu consiga aquele equilíbrio aqui naquele binômio constitucional. Eu tenho os limites para tributar e também tenho limite para gastar. É o caso do artigo 169 da Constituição, que impõe limite para pagamento de pessoal. É o caso do 52 da Constituição, que exige limites para dívida e para operação de crédito, concessão de garantia, enfim, aquelas formas de endividamento. E por que isso, né? Porque se eu gasto livremente, eu vou ter um problema aqui deste lado. E o Estado não pode virar o cidadão de cabeça para baixo e tirar os seus centavos até o último centavo. Então, encontrar esse equilíbrio é um grande desafio. E aí não tem outro caminho. O caminho é buscar eficiência na gestão. Que quem trabalha na área de política pública sabe que esse é um grande desafio. Bom, a gente precisa, como agente público, estar atento à percepção do cidadão. O cidadão olha para a gente, Estado, e acha isso. Então, a gente, servidor, precisa ter consciência disso, até para que a gente possa enfrentar. É com base nisso que o governo manipula os dados da Previdência e diz que tem um rombo bilionário de 60 bilhões, e fizemos esse debate com Edson do Mozap e dizíamos: o déficit do poder do civil federal não é de 60 bilhões. O déficit ano passado foi de 29 bi. A outra parte é do militar. Nada contra o militar, mas cada um com o seu ônus. O ônus do servidor civil, que foi o único afetado pela Previdência Complementar, que fizemos uma luta de 2 anos, é um déficit de 29 bi. Isso tem que ser dito, está caindo, porque os servidores civis, eles sofreram 2 reformas bastante draconianas, enquanto que o militar da União, eu tenho um déficit crescente, porque as contribuições, ano passado, foram de 2 bilhões e a despesa de 24 bi. Então, nada é feito. Quer dizer, esse ano, o déficit do militar ele tende a superar o do servidor civil. Isso tem que ser dito. Não dá para a gente aceitar uma reforma que acaba com o serviço público com ônus de uma categoria que não é contemplada. No caso do DF também não, mas esse é um outro assunto. Eu queria falar, como foi dito aqui, da renúncia de receita, né? Um cenário para a LRF, aí eu tenho regras na LRF sobre renúncia de receita, eu tenho um incentivo à guerra fiscal, então esse é um ponto sim, que tem que ser discutido no âmbito de uma reforma tributária para que a gente possa dar uma equidade maior. Acho que tem alguns aspectos ali que a gente não tem transparência nenhuma da renúncia de receita da União. E dos estados também não deve haver. Quer dizer, qual é o impacto fiscal, quem são esses beneficiários, qual é a relação de custo-benefício dos incentivos fiscais? Essa análise é feita? São perguntas, né? Quem paga essa conta? Quais seriam os critérios para a fiscalização? A gente ainda precisa avançar nesse sentido. Bom, em termos de números, para a gente ter benefícios fiscais e creditícios. Creditícios são aqueles do BNDES, que estão aí, né, na agenda. Em 2011, a União fez uma renúncia de 210 bilhões. Em 2012, 216. Para vocês terem uma ideia, a receita corrente líquida da União do ano passado foi de 617 bilhões. A renúncia de receita, 216. Então, assim, 1/3, algo que equivale a 1/3 da receita corrente líquida de um ano da União. A gente não está falando de pouca coisa. O Estado de São Paulo tem uma receita de 100 e pouquinhos bilhões. Acho
que 130 no passado. É a maior receita corrente líquida. Atrás de São Paulo, vem Rio de Janeiro com 30 bilhões e Minas Gerais, para vocês sentirem a diferença da arrecadação. Então, a gente não está falando de pouca coisa. Aquilo ali, 2 vezes o orçamento do estado de São Paulo, que é o estado que tem a maior receita corrente líquida depois da União, porque abaixo de São Paulo são estados cuja receita é de, acho que não chega a 1/3 da receita de São Paulo, para vocês sentirem a diferença de arrecadação entre os entes da federação. Então, como é que foram esses benefícios? 146 bi tributário, com impacto direto em algumas rubricas, com impacto direto em FPE-FPM. Então, estados e municípios gritaram porque realmente eles tiveram uma queda de arrecadação. Se a União desonera lá IPI, Imposto de Renda, impacta automaticamente FPE e FPM, que são compostos dessas parcelas. As desonerações previdenciárias, fala-se tanto em déficit, houve uma desoneração de 26,6 bi no ano passado. E o creditício, que são os empréstimos subsidiados pelo Tesouro, né, e os aportes no BNDES, 43,9 bi, quase 44 bilhões. Tem uma outra questão de fundo que é bastante complicada, mas que a gente precisa começar a discutir. O governo federal vem numa política de usar a equalização cambial. O que é equalização cambial? O dólar, quando está alto, ele gera uma espécie de receita sobre as reservas que o país tem no Banco Central. Essa reserva, o mais prudente seria você compor uma reserva, guardar esse dinheiro, porque quando o dólar cair, eu vou ter o quê? Prejuízo no Banco Central. E aí eu deveria usar essa reserva para recompor. O que o governo está fazendo? Ele pega essa reserva, joga no Tesouro, o Tesouro vai e injeta no BNDES e empresta incentivo ao consumo. Quando o dólar cair, o que vai ocorrer? Eu vou ter prejuízo no Bacen, o Tesouro vai ter que compensar esse déficit. Então, se o Tesouro vai compensar, ele vai tirar esse dinheiro de algum lugar. É do nosso bolso, não tenha dúvida, de alguma forma. Então, a gente precisa participar mais desse debate. E como é que isso é algo que começa a entrar no nosso dia a dia, né? A mídia está aí. O número excessivo de renúncia de receita é para setores ricos. Será que essas empresas que estão se valendo desse dinheiro mais barato são empresas que efetivamente precisam desse dinheiro? Elas vão lá e pegam porque está barato. Se não tem regra para empréstimo, dá dinheiro para o equipatista. Ele talvez não precise, outras empresas não precisem também. Né? Então, esse é um ponto que começa a ser discutido. Há também denúncias da mídia que empresa que elege mais político recebe mais recursos do BNDES. Esse é um ponto que a gente tem que discutir, porque quando se fala em financiamento público de campanha, as pessoas ficam muito ligadas ao fundo partidário, que foram 300 milhões, enquanto que o horário de televisão, de propaganda, foi da ordem de 600 milhões. Mas as pessoas gostam de vender uma ideia de que esse é um horário gratuito. De gratuito não tem nada, porque há as isenções, quem paga somos nós. Então, existe já muito dinheiro público nas campanhas. E aqui é uma forma, gente, se eu fosse empresário, para mim seria muito mais interessante pegar dinheiro no BNDES, tirar uma parte, financiar a campanha e ter isso legitimado do que superfaturar a obra, que depois vou ter o Ministério Público enchendo a paciência, Tribunal de Contas, todo mundo. Essa é uma forma de legitimar financiamento público de campanha. A questão é quem é beneficiado desse financiamento. Aí tem um estudo que, para cada deputado, governador, senador e até mesmo presidente da República eleito, com apoio dessas empresas, elas recebem, em média, 28 milhões do BNDES na forma de empréstimo ou por meio de financiamento a projetos de infraestrutura dos quais participam. Então, a mídia denuncia uma relação direta
de financiamento de campanha com empréstimo do BNDES. Então, isso é uma forma de banco público financiar a campanha de uma forma legítima. Isso foi feito por esses estudiosos, depois vocês podem ver. Há uma DIN da OAB no Supremo que questiona as empresas doarem para a campanha. O ministro Fux fez uma audiência pública. O professor Geraldo Tadeu Monteiro, da UERJ, cientista político, ele foi convidado, apresentou esses dados que mostram o crescimento, da taxa de crescimento dos gastos eleitorais, né, de 2002 a 2012, 471%, enquanto o crescimento do PIB foi de 41%, a inflação de 79%. Então, a gente vê que as campanhas estão infladas. É preciso discutir essa questão, porque é preciso saber de onde vem esse dinheiro. A gente percebe que, quando se compara aí com outros países, aqui no Brasil, o gasto médio em relação ao PIB é o maior, só chega perto da Índia ali, né? A Índia, mesmo assim, é um pouco abaixo. E o que esse modelo de financiamento de campanha começa a afetar as instituições republicanas, né? Chegar a ponto dos empreiteiros, eles não fizeram só lobby, não. Eles usaram uma associação dos construtores para financiar alguns parlamentares, inclusive Marco Maia, para que apresentasse uma PEC para criar um órgão extra-tribunal de contas, e óbvio que se fosse feito para a União, aconteceria com todos os estados, para rever as decisões sobre paralisação de obras públicas. E nesse conselho, como foi dito ontem, participariam parlamentares, a AGU e alguém da sociedade civil, mas que é muito fácil manipular, enfim, para rever as decisões e destituir as decisões do Tribunal de Contas da União, e foi quando fizemos uma nota numa atuação conjunta com a CNSP, que nos ajudou e que foi com a gente ao Congresso Nacional, que atuou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, porque num momento como esse a gente tem que unir forças para que a gente possa enfrentar o poder econômico e político sobre essa questão. Bom, a gente também percebe uma dificuldade do governo de dar transparência à dívida pública, que é um ponto também que a gente não vê a sociedade discutindo, é um tema muito árido, tem a sua complexidade sim, mas a gente tem que encontrar meios de traduzir essas questões, porque a dívida ela tem aumentado, a emissão de títulos tem aumentado, e a gente vai pagar essa conta, não tem jeito, isso vai te pegar. Quer dizer, quando você vê a inflação subindo, você não sabe por que está subindo, e isso está te afetando diariamente. Então, a gente tem na LRF dispositivo que determina que o Ministério da Fazenda tem um registro eletrônico centralizado da dívida da União, estados e municípios. Estamos indo para quase 15 anos de LRF e não temos esse sistema. Há vários trabalhos do tribunal, eu fiz esse trabalho em 2006 e até hoje a gente não tem o sistema. Esse é o cenário que a gente tem de dívida sem nenhuma transparência. E aquela imagem somos nós, né, que vamos pagar essa conta. Tem algumas oportunidades de melhoria. A gente precisa tentar ver se consegue, via LDO, eu já tentei esse ano, mas a gente não conseguiu, que se obrigue a ter um demonstrativo da renúncia de receita, que mostre o setor, né, que programa está sendo beneficiado por essas renúncias. A sociedade tem direito de saber, mas o governo não quer. Isso aqui fez parte de uma minuta de 2007 até hoje, o governo federal não instituiu esse demonstrativo. Bom, e aí tem algumas ações da sociedade civil, a nossa associação faz parte do movimento de combate à corrupção eleitoral. A gente fez um projeto de eleições limpas, nós fizemos parte da comissão que funcionou lá dentro da OAB. Foi lançado esse projeto que coleta assinaturas eletrônicas. É um projeto que a gente conseguiu
uma coalizão com o CNBB, com instituições religiosas evangélicas, com a maçonaria, com vários partidos, CUT, enfim, com a UNE, com o Movimento das Mulheres, e o juiz Marlon Reis tem feito uma peregrinação aí pelo país, discutindo até em aldeias indígenas esse projeto Eleições Limpas. Bom, uma outra questão que eu acho que é super importante, que tem a ver com as manifestações das ruas, a questão da saúde. Por que que a população, né, sente tanto essa questão? Eu acho que são vários fatores, mas eu quero falar de uma janela de oportunidade com uma lei que foi editada em janeiro do ano passado. Eu tive a honra de participar do processo dessa norma, né, com o deputado Pepe Vargas, que considerou, no capítulo do controle e da transparência, várias questões que nós apresentamos. Eu praticamente escrevi esse capítulo para ele e foi uma honra muito grande. Há avanços institucionais, como a padronização de um conceito de ação e serviço público de saúde. A gente sabe que há uma disparidade entre os tribunais de contas nessa interpretação, e isso acaba comprometendo um conceito de justiça, né? Então, os tribunais têm um papel e uma responsabilidade, sim, no subfinanciamento da saúde, quando um inclui inativo na base, e aí tira dinheiro da saúde, e o outro não. Então, são pontos que a gente enfrenta como? Não é acabando com o Tribunal de Contas, é criando normas que disciplinem a questão na federação. Eu tenho instrumentos de melhoria da gestão e eu tenho maior transparência, mas a gente quer avançar ainda um pouquinho mais. E onde nós queremos avançar, estamos atuando neste momento, que eu acho que poderíamos ter a participação de todas as entidades apoiando, né, para que a gente possa garantir maior eficiência da política pública de saúde, chegando lá na ponta. A auditoria do SUS. Por que isso é tão importante? Porque o Sistema Nacional de Auditoria do SUS e o controle interno são sistemas que atuam com caráter mais pedagógico, né, de orientar. Nós temos um colega aqui que já foi lá do DenaSUS, ele sabe o papel importante do DenaSUS, né, de entrar e de se especializar naquela política. Então, ele tem médico auditor, tem dentista auditor, que faz um trabalho de orientação do gestor. Se isso não ocorre lá na base, quando os órgãos de controle externo, né, quando o Ministério Público chega e vê a bagunça institucionalizada, a gente não tem outro caminho senão julgar a conta irregular. E aí eu começo a ter uma implicação na lei da ficha limpa. Então, quando aqueles órgãos vermelhinhos entram em ação, o risco de ficha limpa do gestor ficar inelegível por até 8 anos é muito grande. É muito grande. E aí isso gera o quê? Uma reação dos gestores contra os tribunais de conta e contra o Ministério Público. Ninguém tem dúvida que foram os prefeitos que pediram a cabeça do Ministério Público na PEC 37. Eu estava no Congresso Nacional uma semana antes das manifestações, que foram decisivas. Havia quórum para aprovar a PEC 37 com mais de 400 votos. Se não fosse o povo, naquela manifestação que quebraram Itamaraty, etc. e tal, aprovaria com mais de 400 votos. Então, a gente de Tribunal de Contas tem uma preocupação muito grande com essa questão. Por quê? Porque se eu tensiono a relação com o gestor, a lista do Tribunal de Contas da União para o TSE no ano passado tinham 7 mil nomes de gestores. São 7 mil gestores que, com certeza, têm ódio do Tribunal de Contas da União. E eles têm força política. Então, a gente tem que mapear esse terreno para que a gente possa se preservar. Então, quando a gente apoia a estruturação do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, que vai melhorar a gestão, é também para preservar outras instituições, de ter um nível de tensão tão elevado que a gente pode ficar em risco. As nossas instituições, como eu já mostrei ali em outras ocasiões. Aqui é um diagnóstico do DenaSUS, de um trabalho do TCU do ano passado,
Em 97, ele tinha 1.226 servidores, e em 2011 estava com 735. Com as projeções, em 2010 ele tinha 400 servidores atuando na fiscalização. Em 2016, logo ali nas Olimpíadas, ele estará com 68 servidores, se nada for feito. Porque os servidores têm tempo para se aposentar. Então, é praticamente sepultar o DenaSUS. Eles tentaram uma estratégia nesse projeto de lei, criar 1.200 cargos. A presidente da República vetou, eu acho que ela tem razão, porque houve vício de iniciativa para geração de despesa de pessoal, mas a gente tem que pensar uma solução. O Tribunal de Contas, na auditoria, ele mostra que há um movimento contrário, enquanto ele manda mais dinheiro para os estados e municípios para a área da saúde, eu percebo uma queda da estruturação do Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Então, eu tenho mais dinheiro sem controle. Esse é um ponto. Eu tenho trabalhos do Tribunal de Contas, na verdade, tem um outro de 93. Gente, há 20 anos o Tribunal de Contas da União cobra a estruturação do Sistema Nacional de Auditoria do SUS. E por que isso é importante? Isso aqui, gente, é importante para nós que somos especialistas materializarmos as vozes que vêm das ruas. Porque o povo não sabe esse detalhe, não dá para botar isso num cartaz, a gente ir lá para a manifestação. Cabe a gente traduzir o que está acontecendo para o dinheiro não chegar à ponta, né? Então, há um gargalo no meio do caminho e cabe a gente pensar o quê? Soluções a partir de diagnósticos como esse, por exemplo. O que são esses requisitos mínimos que esses estados e municípios precisam cumprir? Tem uma norma específica que regulamente o componente, carreira de auditor, programa anual das atividades, né? Indicadores institucionais, registro desses resultados alcançados e implantação e utilização de um sistema. O trabalho do TCU fez uma pesquisa em 21 estados e percebeu que 81% praticamente não atendem 4 dos 6 requisitos que são mínimos. Então, assim, gente, o cenário é de descontrole total. Nos municípios, 93% não cumprem esses requisitos. Então, querem mais dinheiro, mas não tem uma estrutura mínima para ver se essa política pública está sendo efetiva e chegando lá na ponta. Bom, a gente fez uma oficina no Ministério Público Federal para a gente discutir isso com a sociedade e ensinar um pouco a sociedade. A gente teve ano passado na Consocial, esse foi um tema que foi pautado, a 15ª proposta mais votada entre 80 propostas. Nós fizemos uma proposta com base nos gritos das ruas, cabe a gente que conhece essa realidade fazer uma proposta. E fizemos isso no âmbito do Saúde Mais 10, tivemos apoio do MCCE e da OAB, que apoiou a estruturação do SNA e mais transparência. Está aqui nesse documento que vocês depois vão poder ter acesso. Várias entidades atuam com a gente, Ampasa, Ampicom, MCCE, OAB, UNASUS, enfim. O Ministério Público Federal fez uma nota institucional, ele colocou a chancela dele apoiando a nossa proposta no âmbito do Saúde Mais 10 para ter mais transparência e correta aplicação. É uma nota assinada por subprocuradores e procuradores da República. Eu estive no 2º Congresso Brasileiro de Direito de Saúde, da OAB Ceará, que teve como foco o controle social da saúde e conseguimos tirar uma moção de apoio a essa proposta que fizemos para que se estruturasse o Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Nesse congresso, havia mais de 900 participantes, profissionais da área do direito e da saúde. Em resumo, queremos a interoperabilidade entre os sistemas de administração financeira que a 131 impôs, que eu tenho uma interligação com o CIOPS, que é o Sistema da Saúde, criado pela Lei Complementar 141, que dá acesso ao público. Então, o povo vai poder ver o gasto da saúde em todos os municípios e depois levar para o portal da transparência. Com isso, eu aumento a eficiência e diminuo o custo, porque eu interligo os sistemas e eu elimino, inclusive, erros. Indo para a conclusão, que eu já devo ter ali expirado meu prazo,
A padronização de fonte de recurso, esse é um ponto que a gente precisa avançar. São 12 fontes, mais ou menos, no âmbito da saúde. Gente, se eu não tenho execução do orçamento por fonte, eu não consigo identificar o que é dinheiro do mínimo do município e o aporte do recurso da União ou do Estado para o município. Então, a classificação do orçamento e a execução dele por fonte é fundamental. Para se ter uma ideia, a União repassa 70% do orçamento federal da saúde para estados e municípios. Desse dinheiro, quanto vai para a OS, ONG, OCIP, filantrópica? Ninguém sabe, nem o Ministério da Saúde. A Lei Complementar 141, ela tem um dispositivo que prevê os dados do CIOPS vão sair do CIAF. Mas e esses 60 bilhões que a União passa para estados e municípios? É preciso que, via Caixa Econômica ou Banco do Brasil, haja execução para que eu possa migrar e ter os 90 bilhões num sistema em que qualquer cidadão, em qualquer parte do planeta, possa ter acesso. Aí eu começo a avançar no controle social. Para concluir, a comunicação eletrônica é outro objetivo nosso. Tivemos com os parlamentares, procuradores da República, procuradores de conta, OAB, enfim, numa grande atuação no Saúde Mais 10, tivemos com a CNBB também. E o que o Palácio do Planalto fez ainda aí para completar a Praça dos Três Poderes cor-de-rosa, né, esse mês? Ele jogou para a PEC 22A do orçamento impositivo de emendas parlamentares, que é uma vergonha, o mínimo da saúde, fixando 15% da receita corrente líquida. Qual é o objetivo do governo? Tirar da mão do movimento social as propostas para o mínimo da saúde, porque no que ele joga para a emenda constitucional, não pode ter um projeto de iniciativa popular para emenda, só para lei. Por isso, ele tira do Saúde Mais 10. Então, é um esvaziamento do movimento Saúde Mais 10. A gente teve na CNBB, que é esse movimento, com a OAB, enfim, no lançamento. O povo, mais de 2 milhões de pessoas assinaram esse formulário em que ele pede mais dinheiro, sim, mas mais, né, visibilidade e correta aplicação desses recursos. O senador Pedro Taques apresentou a nossa proposta nessa PEC, agora quarta, nós vamos lutar agora no plenário, e temos o apoio do senador Romero Jucá, que vai apresentar emenda também, já que o Pedro Taques foi contra o orçamento impositivo. Resumo da emenda Taques, que eu vou pedir o apoio aqui, né? Quadro de pessoal específico do SNA, com servidores concursados, uma unidade de auditoria vinculada ao órgão de saúde, mas que segue as diretrizes técnicas do controle interno. Então, na União, significa seguir as diretrizes da CGU. Com isso, eu elimino a politização, ou ao menos reduzo a politização na interferência do plano de auditoria, que há uma interferência muito grande. Esse ano é ano de eleição, então não faz fiscalização ali naquele município, não. É assim que funciona. Institucionalização de uma rede de informação e transparência para as entidades privadas que aplicam dinheiro público da saúde. Eu apostaria em metade. Uns 35 bilhões da União são aplicados por OS e OCIP, sem nenhuma transparência. Com isso, a gente almeja a melhoria da prestação do serviço de saúde, combate à fraude, e fica o nosso pedido para este evento, para esse congresso importante, se é possível, sair uma moção de apoio da CNSP ao Congresso Nacional para que seja acolhida a emenda Taques e do senador Romero Jucá no que diz a estruturação da auditoria do SUS e a transparência também. Eu queria fazer, só para finalizar, uma denúncia. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe encaminhou um projeto para transformar cargos de técnico nível médio em analista nível superior. E aí isso é uma vergonha. A gente pede também uma moção de repúdio a esse trem da alegria, ao projeto de lei que tramita na Assembleia do Estado de Sergipe. Muito obrigada a todos. Eu peço desculpa se eu me adiantei aí o tempo. E peço desculpa por ter corrido também, mas eu acho que esse conteúdo era importante a gente compartilhar aqui, para que a gente possa avançar e fazer outros trabalhos juntos, porque eu acho que tem um campo importante aí para a gente atuar. Muito obrigada.